Neste segundo vídeo, eu quero desenvolver alguns pontos que eu abordei no primeiro vídeo sobre a questão da pronúncia corriqueira do tetragrama nos dias de Jesus e dos apóstolos. Eu vou ler aqui na Bíblia, na tradução Novo Mundo, né, que é a Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová. Aqui eu quero ler João 17, versículo 6, que é um texto chave para essa argumentação de que Jesus ele pronunciava o tetragrama e os apóstolos, enfim, era de uso corriqueiro esse nome, ou quando eles se confrontavam com o texto bíblico, né, das escrituras hebraicas ou do Antigo Testamento em seus dias lá, quer seja no templo, na sinagoga, onde eles fossem ler. Então, eles pronunciavam, né, falavam o tetragrama, né, Jeová, Yahvé, Javé, não se sabe a pronúncia, né, então vamos partir do pressuposto que seja Jeová, conforme eu expliquei no primeiro vídeo, só para efeito didático. Então, ó, João 17,6 diz aqui, ó: tornei o teu nome conhecido aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Aí, no versículo 26, no mesmo capítulo, novamente, né, o corpo governante reforça, cita esse texto também, olha: eu tornei o teu nome conhecido a eles, e eu tornarei conhecido para que o amor com que me amaste esteja neles e eu em união com eles. Logicamente, referindo-se aqui aos discípulos, neste capítulo 17, que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus a favor dos seus discípulos. Muito bem. Eu me lembro que teve um discurso de um congresso, quando eu ainda estava na organização, assisti esse discurso, e depois ele foi até transformado num estudo da revista Sentinela, em que o corpo governante criticava as falhas das traduções bíblicas que são usadas aí pelas igrejas, e mencionava, entre vários problemas que eles diziam que essas traduções tinham, né? Só lembrando que essas traduções realmente não são perfeitas. Aliás, não existe nenhuma tradução perfeita, né? Até porque é impossível seres humanos imperfeitos produzirem algo perfeito, né? Então, não há nenhuma tradução perfeita, nem Almeida, nem Bíblia King James, nem a King James Version, e muito menos a tradução Novo Mundo, né? Nenhuma é perfeita. Então, eles criticavam o fato de que essas Bíblias, nessas duas passagens especificamente, traduziam, eu vou ler aqui, inclusive essa versão foi uma versão criticada na revista, que é a nova tradução na linguagem de hoje. No caso, na época, se eu não me engano, acho que não existia ainda a nova tradução na linguagem de hoje. Era a Bíblia na linguagem de hoje, que é a primeira edição, se eu não me engano. Tá? Então, aqui diz, ó, João 17,6, eu vou ler dela aqui. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo, e me deste. Ou seja, aqui não está falando que, conforme diz aqui, ó, vou voltar aqui, João 17,6, tornei o teu nome conhecido aos homens. As versões Almeida, as versões mais literais, traduzem dessa maneira como está aqui na tradução Novo Mundo, tá ok? Tá certinho. O texto grego tem lá a palavra onoma e tal, sem problema. Então aqui, ó, João 17,3, aliás, 17,6, melhor dizendo, aqui eles traduziram o sentido. Eu mostrei quem tu és. E no versículo 26, eles fazem a mesma coisa, porque a nova tradução na linguagem de hoje é uma Bíblia de equivalência dinâmica, então ela traduz de modo bem mais livre, né? Quase que uma paráfrase, né? Bem uma paráfrase, né? Porque a Bíblia, a mensagem é bem paráfrase mesmo. A nova tradução na linguagem de hoje não é tida como paráfrase, mas como uma tradução de equivalência dinâmica. Então aqui diz, ó, 17,26. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso. Ou seja, eles entenderam que tornar manifesto o nome é fazer as pessoas conhecerem quem é Deus. Será que essa tradução está errada? Aqui, bom, segundo o corpo governante dessa revista Sentinela, há anos atrás, está errado. Porque está ocultando o fato de que Jesus manifestou, divulgou, pronunciou o nome de Deus nos seus dias. Eu vou ver aqui no estudo perspicaz, eu estou aqui com a Watchtower Library aberta.
O que significa nome no estudo perspicaz, no verbete nome? Diz aqui, ó. Palavra ou frase que constitui uma designação distintiva de pessoa, lugar, animal, planta ou outro objeto. Ok. É a identificação de uma pessoa. Ou, ó, nome pode significar a reputação da pessoa. Ou a própria pessoa. Então tem a ver com reputação. Se nós formos um pouquinho mais para frente aqui nesse verbete nome, no estudo perspicaz, aqui diz, ó, eu vou ler textualmente o que está aqui. Quando Jesus estava na terra, ele manifestou o nome de seu Pai aos seus discípulos. João 17, 6 e 26. Embora estes discípulos já conhecessem este nome, e isso é a alegação da Torre de Vigia, e estivessem familiarizados com as atividades de Deus, conforme registrado nas escrituras hebraicas, eles vieram a conhecer a Jeová de modo muito melhor e mais grandioso por meio daquele que está na posição junto ao seio do Pai, João 1,18. Cristo Jesus representava perfeitamente seu Pai, fazendo as obras dele e não falando a sua própria iniciativa, mas sim as palavras do Pai. Aí mais à frente diz aqui, é por isso que Jesus podia dizer, quem me tem visto também o Pai, conforme João 14, 9. Então, aqui o corpo governante admite que o fato de Jesus ter tornado conhecido o nome, né, de Deus às pessoas, basicamente era a questão de fazer conhecer, tornar conhecido a eles o caráter, quem era a pessoa de Jeová, quem estava por detrás da pessoa, né? Melhor dizendo, por detrás do nome Jeová, né? Quem era Jeová de fato. Então tem a ver com caráter, reputação. Então, a nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, e outras bíblias modernas aí, não podem ser acusadas como estando erradas. Isso simplesmente porque o modo de traduzir dessa maneira aqui, que é a tradução que dá o sentido, não é uma tradução literal, ela dá o sentido, ela vai de encontro à teologia das Testemunhas de Jeová. Então o grande problema deles muitas vezes criticarem outras versões é porque muitas delas vão de encontro à teologia pré-estabelecida da Torre de Vigia. Então, é interessante que, vamos agora pensar de uma outra maneira, se os apóstolos, né, aqueles que estavam ali próximos a Jesus, se realmente houvesse necessidade, porque se você for entender o termo nome no modo literal, como eles aplicam esse texto de João 17, 6 e 26, que ali Jesus ele divulgava o nome Jeová, não é? Só lembrando que eu estou falando de Jeová, mas não se sabe a pronúncia correta. Eu estou falando o tetragrama, tá? Estou falando de Jeová só para efeito didático, para se fazer mais claro o que eu estou querendo argumentar. Então veja, se Jesus ele teve necessidade de ensinar até para os seus discípulos ali que o nome de Deus é Jeová, ou a pronúncia que fosse lá naquela época, por que isso seria necessário se era costume corriqueiro, né, no dia a dia se usar esse nome? Qual é a necessidade disso? Para que ele precisava fazer isso? Faz sentido isso? Bem, que cada um que esteja aí assistindo o vídeo tire as suas próprias conclusões.